Olá a todos, bem-vindos ao vídeo 29, destrinchando o novo Fundeb, os fatores de ponderação. Financiamento da educação é assunto do dia a dia. Apoio, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Fineduca e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Olá, Zé! Zé, você pode começar explicando novamente o que são os fatores de ponderação do Fundeb e por que eles são tão importantes? Tá bom, Natália. Eu vou explicar, né, o que são esses famosos fatores de ponderação, que isso vem desde do velho Fundef, passou pelo Fundeb 1, agora está no Fundeb novo, né? Então, na verdade, o que acontece? Na política de fundos, o dinheiro segue a matrícula, né, que a gente mostrou. Essa é a característica da política de fundos. Então, eu misturo no mesmo cesto em cada estado, né, da federação, dinheiro do governo estadual, dinheiro dos municípios daquele estado, e faço uma redistribuição de tal forma que o dinheiro segue a matrícula. Só que o que acontece? A gente sabe que cada etapa tem um custo diferente, né? Por exemplo, uma creche é diferente do ensino fundamental 1. Né? Então, nesse mecanismo do Fundeb, a forma que a gente expressa essas diferenças de custo é no que a gente chama de fator de ponderação, ou seja, no peso da matrícula de cada etapa. Mas antes de eu destrinchar um pouquinho mais isso, Natália, eu vou apresentar um slide, que é um modelo até que eu peguei da minha colega de pesquisa, né, da Fineduca, Nalu Farenzena, que a gente pega o estado do Amapá. Por que o estado do Amapá? Porque ele só tem 16 municípios. Então fica mais fácil de entender exatamente como é que é essa lógica de distribuir o dinheiro. Então, por favor, Natália, coloca o slide aí para a gente ver. Então, aí vocês estão vendo, né? Cabe no slide todos os municípios do estado do Amapá, além do governo estadual. Então, como é que é a lógica? Eu vejo o peso em termos de matrícula, mas não é a matrícula afetiva, é a matrícula ponderada, que eu vou explicar no próximo slide, né? Então, por exemplo, 61% do dinheiro do Fundeb, né? Nesse ano que a gente escolheu, 2020, 61% ia para o governo estadual. Por quê? Porque ele tinha 61% das matrículas. Depois, 17,4% iria para Macapá, que é a capital, e realmente tem muito estudante. Depois, Santana, e lá, o último na nossa lista, quer dizer, só 0,35% do dinheiro iria para a Serra do Navio, exatamente porque é aquele que tem proporcionalmente um menor número de matrículas. De tal forma que, se eu somar o quanto vai para cada um, eu chego em 100%. Tá claro? Então, espero que esse exemplo tenha deixado claro como é que é a distribuição do dinheiro. Ah, entendi, Zé. Então quer dizer que quanto mais matrícula, mais recursos o município vai receber. Exatamente, Natália. Quanto mais matrícula, mais dinheiro. Só que é importante chamar a atenção que o dinheiro total do Fundeb em cada estado, ele não depende da matrícula, ele depende das receitas dos impostos da cesta do Fundeb naquele estado. As matrículas, elas indicam apenas como esse total é recebido e é distribuído entre a rede estadual e as redes municipais. Vamos imaginar uma situação hipotética, que na prática não existe, mas que um dado município, toda a matrícula esteja nas escolas estaduais. A gente sabe que isso não é possível porque a educação infantil, por exemplo, é dos municípios e tem que oferecer, né? Mas só para imaginar, quer dizer, se o município não tivesse matrícula nenhuma, ele colocaria dinheiro no Fundeb, mas não receberia dinheiro de volta exatamente porque não tem matrícula. Bom, Zé, mas explica agora o que é esse tal de fator de ponderação? Então, foi rolando, né, Natália? Então, vamos ver agora no slide a seguir o que é essa famosa ponderação, né? Espero que fique mais claro. Então, aí são,
né? A gente já mostrou em outro vídeo, a gente tem dezenas de fatores de ponderação. Eu escolhi alguns mais marcantes, assim, só para ficar claro. Então, por exemplo, a creche pública em tempo integral. Ela tem um fator 1,3. O que significa? Que, por exemplo, 100 matrículas em creche num dado município, na hora que eu vou contar, corresponde a 130. Né? O ensino fundamental 1, né? Esse é o parâmetro de referência para os demais. Por isso é que ele sempre é 1. Então, 100 alunos corresponde a 100. Então, no fundo, ali a gente está dizendo que uma creche custa 30% a mais do que o ensino fundamental, que a gente sabe que não é real, né? Custa muito mais. O rural, 100 alunos contam com 115. E por aí afora vai. Né? A educação especial, 100 alunos contam com 120, mas a educação especial tem uma especificidade, né? Que a matrícula pública é contada em dobro, né? Sempre que os estudantes receberem atendimento educacional especializado. É o que está na nota do slide. E também a gente tem que chamar atenção para a situação absurda de um aluno de EJA, né, Natália? Então, a educação de jovens e adultos no Brasil é tão desvalorizada que se observe, 100 alunos de EJA não contam como 100, contam como 80. Quer dizer, não há justificativa, né? Não há justificativa para o custo da EJA ser menor do que de outras etapas e modalidades, né? É absolutamente sem razão de ser. Mas então eu acho que ficou claro, quer dizer, então digamos o seguinte, ao usar esses critérios, eu estou fazendo que aqueles municípios, por exemplo, que têm mais educação infantil, né, mais campo, ele conta como mais matrícula. E ao contar como mais matrícula, ele acaba recebendo proporcionalmente mais recursos. Então, num certo sentido, você tenta compensar a diferença de custos, mas nós vamos ver que a coisa é um pouquinho mais complicada. Ah, agora está ficando mais claro, Zé. Quer dizer que se o município investe bastante em creche, por exemplo, ele vai ficar com uma parte um pouco maior de recurso do Fundeb, distribuído dentro de cada estado, certo? Zé, mais uma dúvida. Esse valor é carimbado? Por exemplo, ele tem que ir apenas para a educação infantil? Isso, Natália. Na verdade, é exatamente isso que você falou, né? O município ele acaba recebendo uma pequena compensação. Mas a gente tem um problema aí que a gente já comentou várias vezes, é que esses fatores de ponderação, eles não refletem em nada o custo real. Então, uma creche, ela custa 2 a 3 vezes o ensino fundamental, porque ela é tempo integral, né? Porque tem poucas crianças por adulto, que é a estrutura de uma creche, né? Então, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, então, essa compensação, na verdade, não compensa. Né? Esse é o problema. Como a gente, inclusive, já mostrou, acaba estimulando o município a fazer convênio com a iniciativa privada como uma forma de reduzir os seus custos com creche. Né? A outra questão que você trouxe é se o dinheiro é carimbado. Essa é uma questão que aparece muito em debates. As pessoas falam, Zé, mas se a creche conta como 1,3, ela não teria que receber o correspondente também a 30% a mais? Não, não é, e pode parecer estranho, mas isso é bom, porque na verdade o município gasta muito mais do que 1,3 com ela. E não é bom, se você carimbasse o dinheiro de acordo com a matrícula, de repente estaria sobrando às vezes recurso numa dada etapa e faltando em outra, e você não poderia usar. Então, essa é uma política correta realmente de você não carimbar o dinheiro em função de quanto ele representa, aquela etapa representa da matrícula. Ah, sim, Zé. Eu lembro que você já disse que os fatores de ponderação do Fundeb 1 só variam de 0,7 a 1,3, o que impediria uma distribuição mais justa. E no novo Fundeb, o que muda? Pois é, Natália, exatamente. E o novo Fundeb? É isso que nós vamos mostrar agora no próximo slide. O novo Fundeb mexeu bastante nesse sistema. Então, aí está uma síntese, né, do slide, dos principais pontos do novo Fundeb. Então, como você bem lembrou, na versão do Fundeb 1,
o máximo de fator de ponderação era 1,3. É aquilo que a gente comentou da creche. A creche tempo integral era 1,3. Mas ela custa mais do dobro, então tinha que ser não 1,3, mas 2,0, mas não podia, porque tinha uma regra limitante, e no finalzinho a gente vai explicar um pouquinho porque é difícil mexer nessa regra, que o máximo que no antigo Fundeb podia variar é de 0,7 a 1,3. Caiu essa regra, isso é uma coisa positiva. Uma outra coisa que não me parece muito positiva, acho que foi um jeitinho que arrumaram, é que o novo Fundeb agora, nós temos 3 tipos de complementação, né? A VAF, a VAR, que nós explicamos no último vídeo, e a VAT. E a legislação permite agora que você use fatores de ponderação diferentes na hora de distribuir, dependendo da complementação que vem. Isso para mim foi mais, foge da lógica, né? Por que eu vou usar um fator de ponderação diferente em função da complementação? Isso me cheirou aí um pouco, né? Acho que tem a ver, talvez, com a possibilidade da ponderação na VAT ter outros elementos aí na composição, né? Mas, então, só para... Coloquei um exemplo aí no slide. Então, por exemplo, a creche tempo integral, né? Na complementação anterior e continua, no VAF, ela vale 1,3 do ensino fundamental 1, ou seja, 30% a mais. Na disposição transitória, né, da lei que regulamenta o Fundeb, eles estabelecem que no caso da educação infantil, e por enquanto é só educação infantil, você pode pôr um fator de 50% a mais no fator de ponderação dessa etapa. Então, a creche tempo integral, que valia 1,3, agora, a hora que eu multiplico 1,3 por 1,5, né, que é 50%, vai para 1,95, percebe? Então, eu estou quase em 2. Foi um drible que eles fizeram, melhora, né? Mas é só em relação à complementação VAT, que relativamente é pequena, né? Então, quer dizer, mexe pouco, na verdade, é positivo, né? Num certo sentido, você está valorizando aqueles entes que investem na educação infantil, que a gente sabe que é caro, mas é mais um jeitinho por enquanto. A gente vai precisar regulamentar bem melhor isso, né? Outra questão que surge também é que, além das etapas, modalidades, duração da jornada e tipo de estabelecimento, isso já existe, né, no modelo do Fundeb. Eles abriram outras possibilidades na definição de fatores de ponderação. Então, um deles, nível socioeconômico. Está correto, né? Porque se, por exemplo, um conjunto de matrículas de estudantes de um dado município tem uma proporção muito alta de crianças com maior vulnerabilidade, a gente precisa de mais dinheiro, né? Quer dizer, quanto maior a necessidade, maior a necessidade também de investimento, né? Então, ele abre essa possibilidade. Então, digamos que um município atenda X% de crianças com elevado índice de vulnerabilidade. Você pode colocar um fator de ponderação adicional para esse município. Isso é positivo, né? Outro indicador é a quantidade de dinheiro que ele tem para a educação, que é a própria lógica do VAT. Isso tem um problema, né? De fato, a gente tem uma questão crítica, porque tem municípios que não têm um volume global de recursos. Só que, como critério, já na lei, eles estabelecem que é o valor aluno, então não resolve esse problema, né? A gente já comentou em vídeo passado, aqueles municípios, às vezes, que são muito pequenos, não tem muita escala. Então, a hora que eu calculo o VAT dele, ele tem um valor aluno total relativamente mais elevado em relação aos vizinhos. Mas a hora que eu olho o dinheiro total que ele tem para a educação é muito baixo. 2, 3 milhões. Então, aquele dinheiro não faz fartura. Então, quer dizer, ela acabou, a meu ver, esse indicador que eles incluíram, né, na regulamentação não resolve muito as questões, né? E, por último, que foi uma pressão dos municípios maiores, que diziam, os municípios pequenos não fazem força para arrecadar. E tem verdade nisso, mas é que também os municípios pequenos não tem muito como arrecadar. Como arrecadar IPTU, né? Um município que tem 1.000 habitantes, né? 2.000 habitantes.
Então, é complicado. Mas aí eles colocaram algo tipo assim, penaliza aquele município que não faz um esforço de arrecadação e premia, num certo sentido, aquele que busca. Então, digamos o seguinte, dois municípios com características similares. Então, nível socioeconômico da população, etc. Quer dizer, é de se esperar que eles arrecadem o mesmo. Então, se um arrecada mais do que o outro, eu tenho que criar algum mecanismo que estimule aquele que não faz força para arrecadar, porque a gente sabe como é que é. Muitas vezes o prefeito não quer aumentar o IPTU, né? Porque vai irritar a classe média, né? Irritar os ricos do município, né? Ele entre esses, né? Então ele não vai taxar entre uma análise ele mesmo. Então foi um mecanismo que foi introduzido que eu acho que tem um efeito pedagógico, né? Então é bastante coisa. Nossa, Zé, então foi uma verdadeira revolução nessa questão dos fatores de ponderação com o novo Fundeb. Pois é, Natália, parece uma revolução, né? Mas como diria meu pai, devagar com andor que o santo é de barro, né? Por enquanto, a única mudança efetiva que ocorreu foi naquilo que a gente citou já, o aumento de 50% nos fatores de ponderação da educação infantil, quando eu calculo a distribuição do VAT. Tá? Isso está na disposição transitória, né, da Lei 14.113, que regulamentou o novo Fundeb. Né? E aí, talvez você tenha uma questão, né? Por que tão difícil, né, Zé, consertar essas questões dos fatores de ponderação? Quer dizer, é evidente que uma creche custa muito mais, uma creche tempo integral. Você já mostrou que a educação do campo também. E por que é difícil calcular isso? Será que é um problema técnico? Não, Natália. Respondendo a essa questão, é um problema político. É que o que acontece? É uma disputa entre os governos estaduais e os governos municipais. Então, de um lado, as matrículas de educação infantil e educação do campo estão basicamente nas mãos dos municípios. Então, a gente já mostrou, né, estudos mostram isso, que o custo é mais elevado. Mas se eu aumentar o fator de ponderação dessas matrículas, na prática eu estou fazendo o quê? Que mais recursos estaduais sejam destinados para os municípios, percebe? E é isso que os estados não querem. Então, por isso é que fica. E como a comissão que decide isso, ela tem metade de integrantes dos governos estaduais, outra metade de integrantes são 5 estaduais, 5 municipais e um do governo federal, que funciona ali quase como Espírito Santo, né? Então, fica um cabo de guerra que não sai do lugar, percebe? Por isso a dificuldade de se avançar na discussão dos fatores de ponderação. Mas, fechando, né, a gente não pode deixar de trazer, até para que os nossos participantes percebam que, tecnicamente, não é difícil fazer essa discussão. O primeiro ponto é fazer estudo de custo, né? Quer dizer, o INEP tem todos os elementos, né? Poderia fazer convênio com as universidades públicas, né? Que já fizeram, né? Eu mesmo, estando no INEP em 2003, a gente celebrou um convênio com 9 universidades públicas brasileiras que fizeram estudos de custo, né? A um custo baratíssimo para o INEP, né? Então, é plenamente possível fazer estudos de custo para ver qual a diferença de uma creche numa cidade pequena, numa creche numa cidade grande. Então, esse é o primeiro ponto. Mas a Fineduca trouxe uma proposta que tenta dar um pouco de racionalidade no debate. Então, a gente propõe uma espécie de uma fórmula do fator de ponderação que mostra assim que, em geral, o que vai justificar a mudança no fator de ponderação? Lembrando que é custo, nós estamos analisando custos. Então, primeira etapa, né? A gente sabe que creche é mais, né? Ensino médio é menos. Segundo, a jornada. Se é tempo integral é uma coisa, se é tempo parcial é outra. Pode ser um tempo integral de 10 horas como creche, ou um tempo integral de 7 horas, como é mais comum no ensino fundamental e médio. Então, é óbvio que mais tempo eu vou precisar de mais professores, né? Vou precisar de mais pessoal. Eu não vou poder usar a escola, por exemplo, de manhã com uma turma e de tarde com outra. Então, tudo isso é custo. Outra coisa que a gente já ressaltou muito, a localização. Uma coisa é a escola urbana, outra coisa é a escola rural.
tem muita variação no rural também, né? Por exemplo, nós vamos no Acre, nós vamos encontrar uma escola indígena com 3 crianças. Então, é óbvio que isso tem um impacto no custo. Então, é fundamental que eu tenha algum parâmetro aí que leve em conta a quantidade de alunos, né, que aí tem a ver com o próximo fator, né, que é a escala. Quer dizer, escolas menores, proporcionalmente o custo do aluno é maior. E essas escolas menores, que são em geral escolas rurais, estão exatamente nos municípios mais pobres e nas regiões mais pobres do Brasil. Então, por isso mesmo, eu preciso ter alguma ponderação para essas escolas, né? Então, não é só a localização urbano-rural, tem a ver também com o tamanho do município, com o tamanho das suas escolas. E, por último, né, esse fator, inclusive, já consta, como nós comentamos, na nova regulamentação, é a questão da vulnerabilidade, né? Então, se eu tenho famílias em situação de pobreza, em situação de vulnerabilidade, de risco, eu preciso de mais recursos, né? Essa escola precisa ser mais bem dotada. Então, é exatamente esse conjunto, né, de indicadores, né, que a Fineduca levou para o debate na sua nota técnica Fundeb, ponderar com mais racionalidade para redistribuir com mais equidade. Olha que nome bonito. E por último, um slide, né? Na verdade não é por último, é por penúltimo, mas é o último slide, Natália, que a gente mostra um primeiro desenho que a Fineduca propôs, né? Então, não vou ler todos aí, mas quer dizer, enquanto a gente não faz os estudos de custo, que o INEP já está atrasado há quase 10 anos, já devia estar fazendo esses estudos, né? Mas uma creche tempo integral, pelo menos 2 vezes, né? Porque, como eu disse, são menos crianças, a jornada chega a 10 horas por dia. Tempo integral para a escola, considerando 7 horas por dia, 1,5 estaria ok, né? Então, ensino médio integrado à educação profissional, pelo menos 2,0, né? A EJA, o fator 1, né, sempre em relação à etapa, né, porque o que os estudos mostram, assim, ensino fundamental, ensino médio, pré-escola, não há grandes variações de custo, né, a não ser quando tem efeito escala, são escolas muito pequenas, né. A educação especial, pelo menos 1,5, indicando a ideia também, né, de dupla contagem, se tiver um atendimento especializado, como nós já conversamos, e fatores como campo, anos finais, né, iniciais, ensino médio do campo, pelo menos 1,5, né, considerando que não seja tempo integral. Se for tempo integral, vou ter que multiplicar por outro fator. Mas essa seria só uma proposta inicial para destravar o debate, né, Natália? Porque, como eu disse, o que está travando o debate não é técnica, a questão não é técnica, é uma disputa política. A única forma de romper esse cabo de guerra entre governadores e prefeitos é que o INEP faça estudos reais de custo e mostre, olha, gente, uma creche custa X, né? É isso. Ai, Zé, muito obrigada. Acho que dessa vez conseguimos destrinchar um pouco mais as questões dos fatores de ponderação do Fundeb. Agora, tudo isso seria bem mais simples se já tivéssemos os valores do CAC, né? Nem me fale, Natália. Se o nosso querido Caqui já tivesse, né, que tinha que ter sido regulamentado pelo Fernando Henrique em 2001, depois pela Dilma em 2016, né, já era para a gente estar com o nosso Caqui na praça, nosso custo aluno, qualidade, né? Já passou a hora do Caqui sair do papel. Vamos ver agora, né? O novo governo Lula, com esperanças, né? Vamos ver se a coisa anda, porque as gestões anteriores do PT também enrolaram e o nosso Caqui não saiu do papel. Mas agora tenho certeza que vai ser diferente, né, Natália e ouvintes? Um grande abraço. Criação, redação e coordenação: José Marcelino de Rezende Pinto. Produção e edição: Natália Stephanie da Silva. Apoio: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Fineduca e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.